Boa noite, pessoal. Vamos esperar aí o pessoal entrar. O Insta avisar as pessoas. Dani, seja bem-vinda. Para quem não viu, né, a divulgação, essa live é uma live muito especial. É sobre Outubro Rosa, né? Nós estamos fazendo em prol dessa campanha maravilhosa que é o Outubro Rosa. E hoje nós vamos ter uma convidada assim mais que especial, que merece todo o nosso respeito, a nossa admiração, porque é uma das nossas, né, das mulheres que enfrentou e superou e venceu, né, o câncer. Então, assim, é uma live muito, muito especial hoje. E quero que todo mundo, assim, se quiserem fazer pergunta, façam, né? Mas assim, para todo mundo ter muito respeito por essa live, porque é uma campanha nossa, né? Nossa, de nós mulheres. Esperar mais um pouquinho pro pessoal entrar, pro Insta avisar aí pras pessoas. Que eu vi que a Rose já está aqui. E aí eu já convido a Rose para começar a participar aqui comigo. Aguardando, Rosemary! Deu certo! Oi! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, eu tô pelo equipamento da minha filha, o meu notebook, não sei o que houve. Estranho, né? Mas enfim, graças a Deus deu certo, né? Tem que Sim, ter sempre um impassezinho mesmo. Gente, deu certo! Ê! Rose, primeiro, né? Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Né? É um momento muito feliz para a gente receber você aqui na nossa página para contar aí sobre a sua história, né? É uma coisa tão íntima sua, mas que você quer compartilhar para ajudar outras mulheres. Eu acho que o nosso intuito como mulher é fazer isso sim nesse momento, né? É uma apoiar a outra, não só nesse momento, o ano inteiro, né? A vida inteira. Mas a gente fala no Outubro Rosa muito para conscientização das mulheres, né? sim, sim. E a gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. E agradeço a presença aqui de todo mundo que está aqui, tá? Agora vai. E eu vou pedir para a Rose, gente, começar a contar um pouquinho, né? O que ela faz, para quem ainda não conhece ela, né? Como um resuminho aí da vida dela. Que aí logo em seguida a gente vai contar um pouquinho sobre a experiência que ela teve e como que foi tudo isso para ela. Pode começar, Rose. Em primeiro lugar, também quero muito agradecer a vocês que estão aqui, que com certeza estarão chegando também outras pessoas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rosimeire. Eu sou uma mulher de 48 anos, tenho duas filhas lindas, que eu amo assim de paixão, né? Coisas de mãe, mãe leoa, né? Aquela mãe protetora. Sou professora, trabalho na área da educação, numa escola trabalho como professora de educação especial e na outra eu faço parte da equipe gestora, sempre cercada assim de muitas mulheres, e eu assim sou defensora de causas para mulheres, né? E acho que esse tema é extremamente importante para a gente estar discutindo, dialogando, conversando, para ajudar, apoiar e encorajar também mulheres que estejam passando pelo que eu passei e também para aquelas que conhecem alguém, né? Porque o objetivo, de fato, como a Shirley acabou de colocar, é dar apoio, apoiar, ajudar. E quando a gente tem apoio, isso faz uma grande diferença. Tá bom? Muito bem-vindos. Obrigada, Rose. Então, assim, gente, a Rose já se apresentou, né? E aí eu queria, Rose, que você contasse pra gente, né? Como que foi quando você descobriu, né? Que tipo de sentimento você teve? Como que foi no início para você? Então, eu sou uma pessoa, assim, extremamente cuidadosa, né? Eu tenho aquela questão de todo ano fazer aqueles exames de rotina, principalmente essas questões relacionadas ao aparelho, assim,
né, de reprodução, né, questões relacionadas aos ovários, útero, mama, né, as questões ginecológicas mesmo, que são bem importantes, assim como outras partes também do nosso corpo são muito importantes. Então, eu digo assim, a gente precisa valorizar mesmo o nosso corpo, né, cuidar de si. E todo ano eu faço meus exames, e ok, tudo normal. E aí, quando foi no ano de 2018, né, num exame de rotina, fui no ginecologista normalmente, ele me pediu aquela série de exames normais, como pede para qualquer um paciente. E aí, no dia que eu fui fazer a minha mamografia, que eu digo para vocês que é o exame de ouro para detectar um câncer de mama ou qualquer outro tipo de anormalidade na mama. Esse exame, gente, ele é o ideal, né? Então, eu fui fazer o exame e no dia eu estava muito tranquila. Foi exatamente no dia 7 de junho de 2018, numa manhã. E aí eu fiz o exame e depois as enfermeiras entraram novamente e falaram, precisamos repetir na sua mama direita. E eu, tudo bem, até aí tudo bem. Repetimos o exame. E aí, assim, muito curiosa que eu sou, né, que eu já vou perguntando as coisas ali no momento do exame. E aí ela falou assim, não, é que a gente viu algumas manchinhas e queríamos repetir, né? Mas, enfim, tem que aguardar mesmo os resultados, levar ao médico. Aí tudo bem, aí quando foi, ainda no mesmo mês, alguns dias, eu passei, então, na minha ginecologista para levar os meus exames, né, de rotina que ela havia pedido para ver. E aí viu, tudo bem, aí quando ela olhou o exame de mamografia, ela falou assim, eu preciso de um exame de ultrassom das mamas, né? Aí ainda perguntei, né? Eu falei assim, mas por quê, né? Porque, assim, geralmente se pede a ultrassom de mamas para as mulheres que têm menos de 40 anos, ou aquelas que estão ali no 40, 41, né? Hoje eu tenho 48. Então, por quê? A mama ainda é muito densa, tem muito tecido, então a ultrassom de mamas é bom. No meu caso, já tinha alguma coisa aparecendo para ela ali. E aí eu lembro que ela falou bem assim: imagina você estar plena em cima de um salto, só que tem uma pedrinha dentro do seu salto. Não vai incomodar? O que eu estou vendo aqui no seu exame está me incomodando. Eu não sei te dizer o que é, então eu preciso de outros exames complementares. E aí ela me indicou fazer a mamografia. Eu fiz, a mamografia veio lá com uma conclusão, né? Veio escrito lá BIRADS 3. BIRADS é uma nomenclatura que os médicos utilizam para categorizar um tipo de anormalidade na mama, né? E essa classificação vai do 0 até o 6. E cada um desses números tem um significado. No meu caso, quando veio a mamografia, estava escrito BIRADS 3. BIRADS 3 a gente considera ainda algo normal. Porém, ela, junto, né, com o outro exame que eu tinha feito, ela equiparou, pegou os dois, ela falou assim, mesmo assim, eu preciso de outro exame. E aí me encaminhou para fazer uma biópsia, que chama-se exame de mamotomia, que é um exame mais específico, tem uma questão de agulhamento, né, local, para retirada de um pouquinho do material para fazer a biópsia. Esse sim seria o resultado conclusivo, né? E aí eu fui fazer no mês de agosto. Então, 2 meses depois, eu consegui fazer esse exame. E aí, nesse exame, detectou o BIRADS 4D, que aí já é considerado um caso suspeito, né? Ali não estava escrito ainda que seria um possível câncer, mas estava no estágio de suspeição. E aí eu levei no médico. Aí quando o médico olhou, comparou o que estava escrito, mais as imagens, ele falou assim, Rose, isso aqui é caso de cirurgia, né? Porque a gente está vendo aqui
é uma coisa assim muito inicial, né? Depois eu soube o CID, que era 50.9, que significa achado mamográfico de moderada suspeição. Mas com aquele exame, com aquela imagem, ele falou que provavelmente era um carcinoma, que é denominado um tipo de câncer, né? E que ele estava ali agrupado. Aí chama, no meu caso, foi carcinoma in situ, que significa a questão das células que estão agrupadas e estão na superfície. Que no meu caso foi na mama direita e estava bem na superfície, né? E assim, agrupada num único local, né? E aí depois, então, que eu soube disso, na hora que ele me contou, eu, assim, eu não acreditei que era comigo aquilo, né? Eu falei, puxa vida, mas tem alguma causa, doutor? Existe alguma coisa que nós façamos que venha a permitir com que isso aconteça? Ele falou, não, não tem nada. Não existe alguém, um perfil que você tem chances de ter um câncer de mama. Não tem, né? E assim, eu sou uma pessoa bem cuidadosa com relação a isso. Mas eu vi também outras pessoas falando que isso também pode ter muito a ver com a questão de alimentação ou alguns conflitos emocionais que acabam, né, também mexendo com o seu corpo, né? E aí a gente vai associando algumas coisas, né? E dependendo das coisas que você vivencia, que você passa, Tá às vezes travando você pra é mim, uma Rose, pessoa às que guarda vezes. muitas Pessoal, tá coisas. travando pra vocês ou tá de boa? Tudo bem? Agora está voltando. Eu vi que estava travando você mesmo para mim. Então, e aí, quando eu tive, né, o diagnóstico, eu não acreditei. Eu falei, não, amigo Você tá me mesmo, ouvindo bem? Porque assim, às vezes essa né? imagem tá travando pra mim. Pessoal, a Rose está travando Estou. pra vocês ou vocês estão ouvindo bem ela? Tá ok. Tudo bem? Então, assim, eu não acreditei, né, no primeiro momento, mas eu encarei. Eu falei, o que que eu vou escolher? Chorar, sofrer ou enfrentar o que está vindo para mim? E eu sou uma e eu confesso, a Shirley até já sabe, que pior que ouvir esse diagnóstico, mesmo que sendo algo inicial, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer no percurso. Pior que isso, gente, foi eu ter que dar essa notícia para minha mãe. Para mim, assim, isso foi o que me pegou, né? E pegou muito no emocional. E eu sou uma pessoa assim, uma pessoa de muita fé, né? Para mim isso é importante, essa coisa do espiritual, de estar buscando algo que eu possa ali me amparar, né? Independente do que seja, do que você acredite, a gente precisa dessa parte também. E assim, no meu caso, Deus assim me ajudou muito. Ele me dava forças assim sempre, continuamente, né? E também foi pondo pessoas na minha vida, ao meu redor, a minha própria família, para me apoiar. Porém, eu ouvi muitas coisas assim diferentes. Minha mãe foi uma dessas pessoas que falou: era para eu te dar força nesse momento e você que está me dando, né? Porque eu via ela triste, chorosa, e eu falava para minha mãe: mãe, não fica assim, vai dar tudo certo. Se isso está acontecendo comigo, algo de maior tem aí, né? Graças a Deus, a gente pode fazer o tratamento, né? Pode buscar ajuda médica. Eu estou fazendo, eu estou buscando.
Então, vamos lá, né? Tem alguém me perguntando quantos anos eu tinha. Hoje eu tenho 48, eu tinha 46 anos, que foi em 2018, né? Então, assim, no primeiro momento, Shirley, quando eu ouvi de um mastologista, que foi da minha, né? Ela me falou isso. E aí, assim, eu não me conformei. Eu tenho um pouco disso. Às vezes eu vou no médico, ele fala uma coisa, eu gosto de ouvir uma segunda opinião, sabe? E nesse caso eu quis ouvir, porque ele falou assim, é cirurgia. Me encaminhou direto para cirurgia. Porque ele falou, quanto mais rápido você fazer, melhor para você, né? Maior chances de cura tem, né? E a gente também não pode dizer se isso pode evoluir muito rápido ou se pode estagnar do jeito que está. A gente também não tem essa previsão. Então, quanto mais rápido cuidar, melhor, né? E aí eu fui ouvir um segundo mastologista, não contente, ouvi um terceiro, não contente ainda, ouvi um quarto, e não contente ainda, ouvi um quinto mastologista. Eu passei por 5 mastologistas e todos eles me disseram a mesma coisa, que assim, não era para eu me preocupar tanto, porque alguns me falaram que nem consideravam câncer, que era um pré-câncer. Mas a partir do momento que tem o diagnóstico, é um câncer sim, é inicial, mas é. Inicial, graças a Deus, porque eu tenho essa questão da rotina dos exames, né? Poderia não Isso que ser. é muito importante, né, gente? Né, Rose? Por isso que existe o Outubro Rosa, para conscientizar as mulheres a fazerem anualmente, né, todos os exames necessários, porque, como a Rose disse, ela era bem regrada nisso. E se ela não fosse, gente? E se ela fosse de 2, de 3 em 3 anos? Quando ela fosse fazer os exames, como que estaria né, esse problema? Já estaria mais grave. A Grazi está perguntando, Rose, se você fez o tratamento no público ou no particular. Então, o meu tratamento praticamente foi na rede pública. É porque, como eu sou servidora pública, eu utilizei a medicina do INHANSP, né, que é do servidor público estadual. Mas eu fiz alguns procedimentos na rede particular. Por exemplo, a biópsia, né, que detectou mesmo o que era, eu fiz na rede particular, porque eu não tinha uma previsão para fazer esse exame, que era muito específico. E aí, muito preocupada, eu fui buscar a rede particular, né? E também passei por 2 mastologistas no particular para ouvi-los também, né? Mas todo o tratamento, as demais coisas foram todos pelo servidor público estadual, que foi muito bom. Ah, tá. A Telo Gabriela tá perguntando se você tinha o hábito de fazer o autoexame, Rose. Olha, eu até tinha, mas assim, não com tanta frequência, né? E no meu caso, gente, mesmo fazendo o autoexame, não tinha como detectar, porque não era algo palpável. Então, assim, é uma coisa que não dá para confiar somente no autoexame. É muito importante, tem que fazer, façam sim. É muito importante a gente conhecer bem o nosso corpo, para que no momento, né, de autoexame, por exemplo, de um toque, você perceba, opa, isso não estava aqui, né? E agora está. Então, isso é importante fazer. Mas, no meu caso, não era palpável. Eu não ia descobrir num autoexame. Foi, de fato, pela mamografia, né? Perguntaram aqui também se você foi a primeira pessoa na sua família que teve esse diagnóstico, né? Ou se já existia pessoas. Primeira pessoa da família. Fui a número 1. Fui a número 1. E as pessoas falam assim, você é uma mulher forte, né, tal. Eu falei assim, olha, eu acredito muito assim, que Deus, ele permite coisas, tá? Na minha visão. Ele permite, mas ele tá ali do seu lado para te ajudar, para te apoiar e ver como você lida com tudo isso. Porque eu sei que as pessoas que estão ao meu redor, que vivenciaram isso muito de perto comigo,
aprenderam muito comigo, né? Não somente pelo fato da doença em si, do processo, mas assim, de como eu me comportei. Porque mesmo diante do diagnóstico, eu não deixei a minha rotina. Eu continuei minha vida normal, trabalho normal, mas isso eu devo muito também, primeiramente, a Deus, né, que me dá essa força todos os dias, e a minha família, né? Eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa presentes, minhas filhas também são maravilhosas, então, assim, eu tenho só que agradecer a Deus, porque o apoio, ele é extremamente importante, porque mexe muito com o seu emocional. Se você não tiver um alicerce assim, nossa, você desaba. Eu me deparei com outras pacientes, né, durante o tratamento, durante o meu percurso aí, que, nossa, diante do diagnóstico, elas desabaram. E assim, com o diagnóstico, dar força para essas mulheres também. Não, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Outras mulheres conseguiram, então a gente também vai conseguir, né? Assim, internamente mesmo, né, Rose? Porque assim, igual você falou, o externo, né? A sua família, Deus, né? Que te deu força. Mas Sim. dentro de você, né? O que que te motivava? Porque, assim, as pessoas têm muito medo, né? E não é à toa, porque infelizmente a gente perde muitas mulheres com essa doença, né? Sim. E o que que te motivava e te fazia manter calma, né? Para você chegar ao ponto de você conseguir ter que acalmar a sua mãe, você ter que acalmar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que você. Eu não posso dizer para você além, né, que Deus sempre foi a minha força. Acho que Ele sempre manteve essa chama, essa vontade dentro de mim. E assim, a vida, né? Celebrar a vida, porque assim, eu sou uma pessoa assim que gosta de viver assim plenamente, sabe? De coisas boas, de festejar. Acho que mesmo que seja um motivo muito pequeno, mas para mim é motivo sim de comemorar, vamos sim celebrar. Então, assim, a vida, né? E assim, a minha família também, as minhas filhas, encorajá-las também para momentos difíceis, né? Porque todos nós passamos por N tipos de momentos difíceis, seja o que for, mas tá ali encorajando, mas a vida mesmo, né? Porque é muito bom, né? Você viver, ter vida e estar bem, isso é importante, né? Tá, você é uma pessoa muito alegre, né? Você gosta muito de estar com outras pessoas. Você é uma pessoa muito especial, sim. Mas aí é sempre bom a gente entender, né? E conforme, né? Aí você começou o tratamento, eu sei que você, como você já falou aqui pra gente também, você não parou essas atividades, né? E como que foi essa rotina? O que, né, passava pela sua cabeça aí durante esse tratamento? Então, aí assim, quando eu recebi o diagnóstico, né, que foi conclusivo no mês de agosto de 2008, aí eu comecei já a correr atrás de exames pré-operatórios, né, porque aí o médico já me passou aquela bateria de exames para saber se eu estava fisicamente bem para enfrentar uma cirurgia. E aí eu passei pelo processo, então, dos exames, e quando foi no dia 10 de fevereiro de 2019, dei entrada no hospital para poder fazer a cirurgia. Então, eu entrei num domingo para fazer a cirurgia no dia seguinte, na segunda. E aí, no dia 11 de fevereiro, eu fiz a cirurgia, que foi uma quadrantectomia, que é a retirada, né, do tumor e também uma superfície que eles falam que é um pouco mais ao redor, que é uma parte de segurança, sabe? Um pouquinho Para não mais para desenvolver dar novamente. segurança. E aí foi uma quadrantectomia, né? Foi um quadrantezinho que foi retirado. E aí eu tinha toda uma preocupação, né? Porque nós que somos mulheres, a gente pensa muito nessa parte estética do corpo. E eu, particularmente, uma das partes do meu corpo que eu gosto muito é a parte
do seio, né? E aí eu ficava fazendo perguntas para o médico, como vai ser, de que forma vai ser, né? E aí ele me explicou, fez um desenho, e na verdade, assim, como o tumor era bem superficial, foi possível fazer, então, a incisão, né, que foi feita ao redor da auréola, e foi na parte superior. Então, hoje, é como se fosse, assim, uma marquinha bem discreta, sabe? Que de longe não dá para perceber, porque ficou bem ao redor mesmo da auréola, né? E aí eu fiz, aí fiquei 2 dias internada, voltei para casa tomando medicamentos para dor, né? Se eu tivesse alguma dor, e fiquei de repouso. E o meu médico, no primeiro momento, falou: você vai ficar 45 dias afastada. Aí eu falei: não posso, não posso, mas não podia, por quê? Hoje, o cargo que eu exerço, eu não posso me afastar por mais de 30 dias. Eu só posso, no máximo, 29 dias. Aí eu fiz assim com ele. Eu falei assim, olha, a gente vai ter que trocar. Ele já tinha feito o papel com o meu afastamento. Eu falei, nós teremos que trocar. Expliquei a situação, né? E aí eu falei para ele, não, eu preciso, eu fico, o que for preciso. Mas você hoje me dá 29 dias. Se com 29 dias eu não tiver condições de retornar ao meu trabalho, eu volto e tiro o restante, né? E aí nós fizemos esse combinado. Ele falou, tudo bem, fizemos isso. Eu não precisei ter mais licença a partir dos 29 dias, porque assim, a minha recuperação foi excelente, né? Não tive problemas com relação aos pontos, né? Porque com 7 dias eu retornei no hospital para tirar o ponto e para fazer uma punção, que é uma retirada de líquido, né? Porque pela cirurgia, às vezes, fica um líquido lá dentro, aí foi necessário retirar. Aí eles retiram, sim, tipo, com uma seringa. E eu morro de medo de picada, de agulha, tudo. Imagina o meu medo, né? E aí entrei, conversei com a enfermeira, ela falou, fica calma, você não vai sentir nada, porque até estava tão recente da cirurgia que estava adormecido. E aí ela começou a conversar comigo, aí de repente ela estava com a seringa na mão, eu falei, nossa, já fez, já tinha feito, eu nem vi, né? Então, assim, foi muito tranquilo, e eu, assim, sempre ali, né, falando com Deus, me ajuda, me coloca pessoas certas, né? Abençoa a mão dos médicos, de quem eu passar ali, tiver que passar, porque a gente precisa muito da força de Deus em todos os momentos, né, das nossas vidas, mas principalmente em momentos assim difíceis. E tive muito apoio, né? Muitas palavras positivas, muitas orações também, né? E aí, depois que eu fiz isso, retornei ao meu trabalho, claro que eu não podia fazer coisas que tivesse que pegar algum tipo de peso, aí eu evitei, fazer só coisas mais leves, e aí chegou a pandemia, né, e aí a gente está mais no teletrabalho, né, no meu caso eu fiquei muito no teletrabalho nos primeiros meses também. Mas naquele momento eu retornei normal para o meu trabalho, e aí quando a gente faz a cirurgia, eles colhem, né, aquele material que foi retirado. E depois de 30 dias, eu retornei ao médico para eu saber de fato se era aquilo mesmo que tinha sido diagnosticado e que tipo de tratamento seria necessário após esse momento da cirurgia. Porque eu também ficava questionando o mastologista e dizendo, o que eu vou fazer depois? Vai precisar de radioterapia? Vai precisar de quimioterapia? Sabe? Aquela ansiedade que vem, né? E aí ele falou assim, não posso dizer isso hoje para você. Eu acredito que seja apenas uma radioterapia, mas a gente não sabe no momento. Precisamos esperar os resultados, né? E aí foi quando nós tivemos o resultado após 30 dias, e foi isso mesmo. Aí deu BIRAD 5, que é a classificação que diz mesmo que tem lá
um tumor maligno, né? E aí foi retirado no momento da cirurgia. E aí o médico, depois que ele olhou o resultado, ele falou para mim: você vai precisar fazer 30 radioterapias. Não há necessidade de quimioterapia. E aí, assim, eu respirei, né? Que é menos um tipo de tratamento, que também é agressivo, né? E aí eu fui enfrentar a radioterapia, né? E aí eu comecei a fazer as radioterapias no mês de junho de 2019. Então foram praticamente 4 meses após a cirurgia que eu fui fazer. Eu continuo falando ou você quer perguntar alguma coisa, Shirley? Fica à Não, vontade. pode, pode continuar. A gente só tem que ficar olhando o tempo, mas pode achar que eu olho isso, porque é Tá, 1 hora, né? Tá? tá, Mas tá pode bom. continuar. Você vai observando isso daí, tá? E aí eu voltei, então, né, no servidor público para eu marcar a radioterapia. E aí, quando eu cheguei lá, a médica falou para mim assim: olha, nós não temos vaga para radioterapia aqui, mas iremos te encaminhar, né? E aí eu entrei na sala do médico, ele observou os meus exames e falou: nós vamos te encaminhar para o Beneficência Portuguesa. E foi exatamente lá que eu fiz as 30 radioterapias que foram necessárias, né? E assim, são 30 radioterapias consecutivas. Eram todos os dias eu tinha que estar no hospital e eu ia pela manhã. Todos os dias eu ia pela manhã passar pela sessão da radioterapia. E lá, no primeiro momento, você passa por uma enfermeira, depois você passa por uma nutricionista, aí faz aquele monte de perguntas, né, para saber o seu perfil, para saber se era necessário ou não. Também tem um acompanhamento psicológico, né? E assim, no dia que eu fui fazer a primeira consulta, assim, né, de conversa com a enfermeira, eu percebi que ela estava me analisando, né? Analisando, assim, o meu perfil, meu comportamento, a minha fala. E eu pensei, eu acho que ela está me analisando para ver se eu preciso de um psicólogo, né? Fiquei com isso na minha cabeça. Certeza. E aí, no final da entrevista, ela falou para mim: Rose, eu estava fazendo tudo isso para perceber se você tinha essa necessidade. E eu vi que não, que você está bem, que você está tranquila e que você está encarando super bem tudo isso. Eu falei: não, eu acho que se eu precisar, eu vou dizer, eu consigo dizer, né? E aí eu iniciei o tratamento, claro, teve medicação, né? Tem um creme específico que você passa, porque você entra na máquina, né? E a radiação ela vai toda para o seio que foi feita a cirurgia, naquele local. Eles marcam você, sabe, colocam umas marcações para que a radiação venha exatamente naquele local. E aí você fica toda pintada, sabe? Não dá para usar blusinha. Eu tinha marca até por aqui, assim, né? Então eu evitava, às vezes usava lenço, né? Coisas de mulheres, né? Porque às vezes se alguém olha uma coisinha estranha, eu fico olhando, e naquele momento eu não queria falar muito, né? Eu ainda não estava nesse momento de compartilhar. Eu estava vivenciando o meu momento. E aí fiquei toda marcada, mas ia. E fui. Até a 18ª sessão, eu fui muito bem. Não senti nada, fiz tudo que tinha que ser feito, tinha que fazer uma compressa com chá de camomila, sabe? Para acalmar a pele, porque você não sente, mas está queimando as suas células ali, né? E lá dentro, então, superficialmente ainda não se via nada até a sessão de número 18. E todo final da semana que eu fazia a radioterapia, eu também passava pela enfermeira para ela ver como estava, né, analisar também a pele e tal. E aí, quando eu fui na minha 19ª sessão, eu estava cansada, porque eu estava trabalhando, né, porque eu tenho os 2 vínculos, estava trabalhando e estava saindo todos os dias, indo e voltando para o Beneficência Portuguesa, e eu moro aqui próximo do SESC,
e é distante, né? Todos os dias. E aí eu já comecei a sentir dor, eu já não conseguia mais usar, né, a minha lingerie normal. Aí a enfermeira me deu outro tipo, me indicou outro tipo de lingerie para poder proteger e usar blusas mais soltas, nada que ficasse muito junto. E eu falei assim, olha, eu não estou aguentando mais, eu não estou conseguindo mais, eu não estou tendo mais forças físicas, porque eu estava sentindo dor, eu estava queimada, chegou a queimar a minha pele. Teve uma parte aqui do lado que ficou um pouquinho, ficou em carne viva, né? Porque queimou muito e foi muito difícil. Eu sou uma pessoa assim muito intolerante à dor, né? Não gosto de dor, sentir dor não. E aí assim, aí eu falei não, eu preciso parar e me cuidar, né? E foi aí então que eu fiquei de repouso durante 20 dias. E aí então nesse momento só faltavam mais 12 sessões de radioterapia, né, para terminar. E aí eu teria mais alguns dias para estar em repouso em casa. E aí eu fiquei bem, melhorei, né? E retornei ao trabalho, né? E estou aí, gente, vivendo, né? Estou em Depois disso deu tudo acompanhamento. certo, né? Eu lembro Estou que em a gente se conheceu um acompanhamento. pouco depois, né? A gente se conheceu um pouco Isso, depois. Eu lembro que na época você tinha feito alguns exames, que você estava esperando a resposta, né? E sim, claro, traz um pouco de aquela insegurança, né? Será que vai dar tudo bem mesmo? Eu acho que isso acaba sendo natural, né? é, De qualquer um de nós. E sim. assim, aí, Uhum. pode falar. Aí eu terminei a sessão no mês de julho de 2019 e o meu médico pediu para eu retornar 6 meses depois. Aí eu voltei com ele olhou tudo, falou, tá tudo bem, agora eu vou te pedir para ficar mais um ano para eu te pedir uma nova mamografia, porque está muito recente. E mamografia, né, sabemos o quanto é difícil se colocar naquela máquina, eu acho um exame horroroso, acho que deveriam ter um outro tipo de exame, porque é muito sacrifício. Eu sinto muita dor, é muito desconfortável. E aí, assim, e o meu medo, após cirurgia, fazer esse exame, né? E aí eu falei para ele, mas eu posso mesmo, né? Tá tão recente, aquele exame é muito invasivo, né? Aperta muito. Não, pode ficar tranquila. Um ano depois não tem problema. E aí, no mês de março de 2020, eu fiz uma nova mamografia. E aí, levei os resultados no mês de abril para o meu mastologista. E aí, lá estava assim, que não tinha mais nenhuma microcalcificação, não tinha nenhuma lesão, e estava tudo normal, tudo bem. E eu saí de lá, eu falei, eu preciso comemorar, eu preciso sair para algum lugar e comemorar. E eu fui almoçar fora para comemorar e dar notícia também para minha mãe, né, para minha família. E agradecer muito a Deus, né, porque eu sou muito agradecida a Deus por isso. E não foi fácil, mas, gente, nós temos que ter a força, né? Veio, chegou para mim, e aí eu tinha que enfrentar mesmo. Mas, assim, aprendi demais com tudo isso, a valorizar ainda mais a vida, É né? isso, E exatamente isso que eu ia te perguntar agora, né? O que que você acha que mudou, né, na sua vida depois dessa experiência? Ahn, como você começou a enxergar as coisas, né? sim, então, eu passei a valorizar mais ainda, né? A vida, me valorizar também mais, pensar mais em mim, né? Porque, como eu falei para vocês no início, eu sou aquela super mãe, tenho uma preocupação muito grande com as minhas filhas, mas, assim, eu me coloquei, depois de Deus, eu me coloquei em primeiro lugar. Eu falei, eu preciso estar bem para que elas estejam bem, para que a minha família esteja bem. Então eu comecei a me olhar mais, a me perceber mais, a me cuidar ainda mais, né?
porque às vezes a gente vive no automático, né? A vida da gente é tão corrida, não dá tempo de pararmos e nos olharmos, que nem como, por exemplo, essa questão do toque, né, do autoexame. Às vezes a gente fala, nossa, não tive tempo de fazer meu autoexame. Não faça isso, né? Se olhe, se conheça, se toque para você se conhecer, né? Para você perceber coisas que de repente possam estar diferentes em você. E só tendo um olhar para si mesmo que a gente pode ter, né, esse tipo de fala, de diagnóstico, né? Então, é se valorizar. E eu me valorizo muito, eu me cuido muito, eu me olho muito, né? E a Shirley me ajuda muito também com tudo isso, né? Porque às vezes a gente não fica muito mal emocionalmente, mas às vezes você quer encontrar alguns prazeres em outras coisas, né? Então, às vezes você compra uma roupa que não é necessária, come algo que é a mais. Então, vai percebendo também essas atitudes, né? Que de repente tem um outro fundo, uma outra razão. O que está me fazendo fazer isso que não seria tão necessário, por exemplo, né? Então, esse olhar Um mesmo é cuidado a importante. mais, né? Isso. Cuidado a mais. E assim, Rose, o que que você, né, deixa de mensagem para as mulheres no geral, né? Para todas e em especial para as que estão passando por um momento desse, né? Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas, para essas mulheres? Primeiro, assim, se ame muito, se conheça, se cuide, se valorize, porque precisa partir de nós mesmas para que a gente conquiste também o valor das outras pessoas, né? O respeito, o carinho das outras pessoas. Então, assim, a Shirley também já sabe, que a Shirley me acompanha muito, mas assim, eu tenho um lema assim, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Então, trate bem, você também será tratado bem, né? Ou se acontecer alguma coisa de alguém te destratar, essa pessoa vai ficar envergonhada, porque ela não vai te apontar dizendo que fez a mesma coisa, né? Então, mulheres, nós somos poderosas, nós podemos muito, nós temos uma força que muitas vezes a gente não sabe, mas que em determinados momentos da vida a gente encontra, né? E aí a gente começa a perceber, nossa, eu tinha essa força toda e não via e não sabia, porque às vezes o seu olhar estava focado em outras coisas que estava fora de você. Então, vamos trazer o olhar para nós, para si mesmas. E, assim, somos poderosas, podemos muito, somos lindas do jeito que nós somos, porque todos somos diferentes, cada um tem as suas características individuais, cada um de nós temos as nossas qualidades individuais, as nossas habilidades. Eu não sei uma coisa, mas a Shirley sabe, e vice-versa, e juntas a gente pode fazer muita coisa, e coisas muito maiores, né? Então, mulheres, se cuidem, se amem, se valorizem. Vocês são poderosas, nós somos poderosas, tá bom? Rose, que incrível a sua fala, viu? E assim, eu sei que é assim, gente, eu acompanho a Rose já há um tempo. A Rose é realmente dessa forma. Ela é aquela mulher que ela veste a camisa das mulheres mesmo, sabe? E eu tô arrepiada porque a sua live foi incrível, a sua história é incrível, sabe? Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui, você é uma pessoa muito querida. O Cia já estava em peso aqui. Quero agradecer. Amo! Amo chorar, gente. Você é uma pessoa muito querida, Rose. Todas as suas colegas do Cia já estavam aqui, grande maioria, né? Bastante gente. E a sua mensagem foi maravilhosa, sabe? Essa live, assim, é uma live que foi incrível pela pessoa que você é, né? E eu sei que isso tudo é da Rose mesmo, né? Igual como eu disse, a Rose é dessas pessoas que ela veste a camisa das mulheres, todo mundo que tá aqui e que trabalha com a Rose, que é amiga da Rose, sabe que ela é assim e tem um monte de mensagens de carinho aqui para você, Rose, das suas colegas,
falando o quanto você é querida, o quanto você é guerreira, e o quanto, né? Olha lá, um exemplo de mulher, um orgulho, uma amiga incrível, a minha tia, sabe? Tem muita coisa, né? Minha sobrinha está no Rio Grande do Norte, viu, Shirley? Essa sobrinha. Bacana que ela tá aqui com a gente, né? Mesmo na distância, essa internet é incrível também. E Rose, assim, às vezes... Só não temos mais pessoas porque muita gente não tem o Instagram, né? Aí me pediram depois se poderiam ver a live gravada. Eu falei que sim, né? Eu vou tentar ver aqui uma forma. Mas, assim, agradeço demais todos que estiveram aqui. Amo demais a equipe que trabalha comigo. Eles me apoiaram muito também, porque eu tive um momento também que eu compartilhei com eles. Então, essa questão da equipe, da união, de estarmos um dando força para o outro é muito importante, né? Vamos nos dar força sempre, né? A live, quem que falou? A Bradneve, é isso? A live vai ficar gravada, tá? Então, você chegou pela metade, você pode depois voltar lá e assistir, né? E eu quero agradecer a presença de todas, a Agatha tá aqui também. Agradecer a presença de todo mundo. E para quem não me conhece, né? Eu sou psicóloga, sou coach de emagrecimento, saúde e bem-estar. E por que esse tema é tão importante aqui para nossa página, né? O Processo Brilha Você. Porque aqui a gente cuida muito de mulheres. Para quem não conhece o nosso trabalho, a gente tem o Processo Brilha Você, que é um trabalho aí de emagrecimento, saúde e bem-estar com as mulheres. Então, para quem gosta de temas envolvendo mulheres, quem tem interesse nesses assuntos, segue a nossa página, fica aqui com a gente. Toda quinta-feira eu faço live, tá? E agradecer todo mundo, foi incrível. Quer fechar com alguma coisa, Rose? Eu quero agradecer muito a todos e todas. E, assim, não esqueçam, mulheres, nós somos poderosas, podemos muito, mais do que você imagina, tá? Beijo para todos e todas. Obrigada, Shirley, pela oportunidade também. Obrigada a você, Rose, por ter aceitado, e não foi menos do que eu esperava, porque, né, conhecendo a sua pessoa, eu sei que você ia dar esse show de superação aí pra gente. Gente, obrigada, eu tô muito feliz com todo mundo, pelos coraçãozinhos, por todas as mensagens que vocês mandaram. Eu vou ter que encerrar pra gente não perder a live, né, Rose? Isso! Beijo, gente, fica com Deus! Tchau! Tchau!